E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, e eu quero te fazer uma pergunta. Você tá preparado para surfar o voo de galinha que o Brasil vai vivenciar nos próximos anos? Se você ainda não entendeu muito bem o que vai acontecer, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque uma oportunidade, mesmo no governo Lula, está se abrindo. Agora, gente, não é hora de torcer contra o Brasil, de fazer doideira. O povo decidiu isso, e aí essa é a treta da idiocracia, né? Ou da democracia. A gente tem que viver com isso. Eu não acredito que o Brasil vai virar uma Venezuela, nada disso, eu acho que nós somos muito fortes para isso. E se o Lula entrar com alguma doideira, vamos pra rua. Aí entra o papel do povo de cobrar o político, como deveria ter sido feito no Bolsonaro e tudo mais, né? Então cabe a nós aí cobrar os políticos. Não acredito que as coisas vão ficar malucas como alguns estão falando. Então vida que segue, é hora da gente cuidar do nosso e aproveitar as oportunidades que vão se abrir em alguns setores. Alguns setores no governo Lula vão se prejudicar e alguns setores vão se beneficiar. E a gente vai aproveitar todas essas oportunidades para multiplicar a nossa grana. Esse que é o objetivo aqui do canal. Mas para isso vamos entender o contexto. Vamos falar de macro, porque eu acho que a macroeconomia ainda é o principal fator para a gente ficar de olho. E depois a gente vai aí falar sobre esse cenário do Brasil e as oportunidades que eu enxergo. Então um vídeo bem especial para vocês aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Já vai deixando o like aí. Vamos lá. Então é o seguinte, seus capitalistas. Amanhã, eu tô gravando esse vídeo agora, meia-noite, tô até cansadaço. Hoje tava terminando a mudança aqui e tal, montar o estúdio ainda não tá pronto, mas a gente vai que vai, né? Então, amanhã, hoje no caso, né, porque já passou da meia-noite aqui, então hoje vai sair a nova taxa de juros americana. A expectativa do mercado é justamente uma taxa de juros em 0,75. Então o aperto monetário continua porque a inflação está elevada. Você que já acompanha o canal já está cansado de ouvir isso, né? Então justamente eles vão estimular uma recessão, eles vão induzir a economia para uma recessão para enfraquecer aí justamente o crescimento, jogar um balde de água fria. Isso tende a justamente arrefecer a inflação. Claro, tem um efeito colateral, que vai ser o desemprego, vai ser a diminuição do consumo, os balanços das empresas serão prejudicados, como eu já aprofundei no ciclo do Hope, né? E a grande jogada é que as ações, tudo que tem liquidez, né? Os ativos de renda variável de maneira geral, eles vão sair prejudicados, né? Essa que é a grande jogada. Até mesmo a renda fixa, pré-fixada de longo prazo, acaba sendo prejudicada, né? Por conta da marcação ao mercado. E aí o que nós estamos vendo aí na macro, pessoal, na macroeconomia, que é da onde eu acredito que vai vir a treta. Eu acredito que nesse primeiro momento nós não teremos treta aqui no Brasil, mesmo com o Lula. Depois dos estímulos que serão feitos, aí sim, mas a gente já vai chegar lá nesse vídeo, já vou falar sobre o voo de galinha do Brasil. Nós temos aí os primeiros anos do governo Lula para surfar o boom. Depois vai vir uma crise. A gente vai aprofundar isso, beleza? Então aqui, ó, falando de macro, as projeções para os lucros de 2023 caíram 6 semanas seguidas. Então, há 6 semanas seguidas, as projeções de lucros estão caindo, tá? Então, em 3% para 233 dólares por ação, no índice do S&P 500, segundo os dados da Bloomberg. Para 2024, o consenso caiu ainda mais. Caiu 19 semanas consecutivas, cerca de 6% desde meados de junho, para 253 dólares por ação. Então o que está acontecendo aqui? As empresas, claro, como eu falei, a economia entra numa recessão, as empresas também serão afetadas. E perceba que toda semana essas projeções de lucros são revisadas para baixo. Justamente o movimento que eu venho antecipando há meses aqui no canal está acontecendo agora. Toda aquela questão da inflação e tudo mais, né? É como se fossem peças de dominó, uma vai empurrando a outra, e aí cada peça que empurra a outra vai acionando um gatilho, né? Quando você entende quais gatilhos são acionados, você entende a treta e também entende que por trás desse problema existe uma oportunidade caso você se exponha de maneira adequada, caso você gerencie o seu capital de maneira adequada para justamente aproveitar esse movimento. No caso, esse movimento recessivo exige que você se posicione de maneira a proteger o seu capital
e, claro, poder comprar os ativos ali mais baratos e até ganhar com as quedas, né? Então essa que é a grande jogada. Então a economia, ela já está enfraquecendo. É esperado uma recessão. Se você tirar aqui, por exemplo, na Amazon, a AWS, que é justamente aquele serviço de data center, né, da AWS, inclusive eu tenho uma empresa que eu tenho participação e a gente usa a AWS, é top de linha hoje do mercado o serviço de dados dele, né, de data center deles. E se você tira a AWS, o Amazon Web Service, né, você basicamente tem aqui o lucro operacional da Amazon em queda. O que está segurando a Amazon positivo, os lucros da Amazon positivos, são ali esses dados, né? Esse web service. Se você tira então ali, se você foca na questão de consumo e tudo mais, você vê uma queda. Então você já percebe um enfraquecimento aí do consumo. E isso a gente já começa a ver no balanço de algumas empresas, eu acredito que vai piorar ainda mais no próximo ano. Então, Gabriel, por que você introduziu tudo isso? Sendo que eu cliquei nesse vídeo, cacete, para saber quais as oportunidades no Brasil agora com o Lula. Então, o que você tem que entender? Aqui no canal, a gente foca muito na macroeconomia, nos grandes ciclos econômicos, certo? Para você saber como é que você vai gerenciar o seu portfólio, para você não olhar cegamente aqui para o Brasil. Por quê? Se você olha cegamente para o Brasil, você está míope. Porque se estoura alguma coisa lá fora, se você olha só para o Brasil, você vai acabar sendo pego de surpresa. Então a grande jogada aqui desse canal é que há anos a gente vem observando a macroeconomia para conseguir nos posicionarmos melhor, para que a gente consiga se posicionar melhor para justamente se proteger de eventuais problemas lá fora. Porque se ocorre um subprime lá fora de novo, isso afeta o Brasil temporariamente e é uma oportunidade da gente aí se expor nos ativos, né? Então, vamos lá. Agora a gente começa a segunda parte do vídeo falando das oportunidades aí do Brasil, né? Onde a gente, claro, vai ter que torcer para o Brasil crescer. Por quê? Porque nós somos brasileiros. Eu tô aqui no Brasil, pô, e eu não pretendo sair do Brasil, tá? Não pretendo sair do Brasil. Comprei meu apartamento agora na praia, agora que eu não quero sair do Brasil. Então eu quero que esse país cresça, eu quero crescer junto, eu vou continuar empreendendo, vou continuar gerando emprego nessa porra. Por mais que a gente tome na tarraqueta, vamos que vamos. Eu amo o Brasil, cara. Então vamos seguir em frente, gente. Vamos continuar investindo, cuidando do nosso, vai dar tudo certo. Para quem faz acontecer, vai dar tudo certo. Então a grande jogada, seus capitalistas, é o seguinte. O grande problema é lá fora. O grande problema é macroeconômico. Muitas fragilidades lá fora, como a gente já vem antecipando, que podem pegar aí e respingar aqui no Brasil. Isso posto, você precisa então gerenciar o seu capital para você blindar ele também dessa questão lá fora, tá? Você estar antifrágil e você fazer uma exposição aonde, caso ocorra um problema lá fora, você não se prejudique aqui. Agora vamos falar de Brasil. Muitas pessoas estão preocupadas com o Lula ali por conta dos planos de governo. Tem algumas pautas bem complicadas, principalmente ligadas à liberdade de expressão e tudo mais, a gente não sabe bem quem vai ser o ministro, então tem muitas coisas a serem definidas, mas o Lula é macaco velho, ele não vai fazer muita doideira. Se você olhar nos governos do passado ali, não tem nada muito extremista, né, pessoal? Então eu acredito que o que algumas pessoas estão falando de virar Venezuela e tal, não vai acontecer. O Brasil é muito mais forte do que a Venezuela. Se isso chegar perto de acontecer, as pessoas vão pra rua, vão fechar tudo, vão caçar o Lula pela cueca. Então, acredito que tá longe, né, de ter um problema nesse quesito. A grande questão é que o governo Lula, eu acredito que ele vai abrir uma grande oportunidade no primeiro momento e depois ele vai fazer um voo de galinha, né? Ele vai expandir a economia no primeiro momento e depois a economia brasileira vai arrefecer, porque a forma que o governo Lula vai impulsionar a economia, ela é uma forma que não é muito sólida, que ela é muito de curto prazo e não de longo prazo, tá? E aí, nesse vídeo aqui, Lula ganhou, como ficam os investimentos e quais os desafios para o Brasil? Nesse vídeo eu já falei os desafios para o Brasil, certo? Um deles, que eu quero bater de novo aqui, é justamente a questão do PIB potencial, aonde o que acontece? O PIB potencial que está aqui em laranja é a capacidade produtiva do Brasil. Gabriel, como que eu elevo o meu PIB potencial? Como que o Brasil eleva a sua capacidade produtiva? Investindo em infraestrutura?
melhorando o ambiente de negócios, reduzindo a instabilidade jurídica. Isso vai fazer a nossa capacidade produtiva subir, melhorando aqui a questão de infraestrutura, telecomunicações, a questão ali de rodovias, de ferrovias, coisa que o Brasil não vem fazendo, como você consegue perceber. Desde aqui de 2012, por ali, né, o Brasil, você percebe, até mesmo começou no governo Dilma e de lá para cá, ó, você percebe que o Brasil ele vem estagnado nesse crescimento do nosso PIB potencial. Isso significa que o Brasil vai ter dificuldades de crescimento. E hoje, se você perceber, o PIB efetivo ele está ultrapassando o PIB potencial. Isso significa que o Brasil hoje ele está cortando o giro na capacidade produtiva dele. Ele está no máximo. Quando você percebe esse ato que está em preto aqui começando a ficar positivo, o que acontece? O Brasil ele está com a capacidade máxima. As indústrias estão no máximo, não conseguem mais expandir. E a partir desse momento, se você continua estimulando a economia com dinheiro, com crédito, você vai gerar distorções. E as consequências para essas distorções de crescimento imediato, baseados em estímulo, dar dinheiro, crédito, etc., vai ser a inflação, vai ser distorções. Então, o que o Brasil precisaria agora? Ele precisaria melhorar a capacidade produtiva. Por quê? Porque o que gera riqueza para o país não é você dar crédito ou imprimir dinheiro, é você aumentar a sua capacidade de produzir, melhorar a sua eficiência em produzir mais com menos. É isso que vai tornar o Brasil mais rico, melhorando a nossa capacidade. Coisa que há cerca de uma década o Brasil está estagnado e até deu uma arrefecida aí nos últimos meses, tá? Então é isso que a gente tem que observar. Então por isso que eu acredito que o que nós vamos viver agora é um ciclo clássico. Gabriel, o que é o ciclo clássico? Aqui, pessoal, humildemente, eu sou um dos canais que mais estuda ciclos. E eu percebi um padrão. Eu percebi que lá fora nós temos uma média de uma grande crise a cada 10 anos. E aqui o Brasil a cada 5 anos. Por quê? Porque o Brasil ele pega uma crise internacional e uma crise local. Uma crise internacional e uma crise local. Então o que acontece? Num primeiro momento você tem lá o subprime. Depois você pega a crise aqui de 2015, que é a conta da marolinha. Aí pegou 2015 uma crise local, então 2008 uma crise internacional, 2015 uma crise local, 2022, 2023 provavelmente a gente vai pegar novamente uma crise internacional. Então a cada 5 anos em média, nós capitalistas malvadões que investimos de maneira antifrágil, dominando os ciclos e observando sempre os indicadores, nós temos uma chance de multiplicar o nosso capital na expansão, realizar lucro para comprar mais barato no momento da depressão, do ciclo psicológico, e depois a gente repete esse movimento e a cada 5 anos a gente vai triplicando, quadruplicando o nosso capital. E é isso que eu faço e mostro para os membros do canal nível 2 ou acima, por exemplo. Só que exige calma, né? Por quê? Porque os movimentos são mais longos. Mas os movimentos sendo mais longos, você precisa ter menos tempo de tela ali operacionalizando. Essa que é a grande jogada. E quais as oportunidades que eu vejo a partir de agora? Eu acredito que nós teremos um momento de expansão, tá? Essa expansão do Lula, ela vai ser baseada em quê? Na melhora do PIB potencial que eu mostrei para vocês? Não. O crescimento no governo Lula, pelo que ele falou até agora nos discursos aí e tudo mais, a gente não sabe quem que vai ser o ministro, a gente tá ainda, né, descobrindo o que vai ser o governo Lula, mas pegando aqui conversas e conhecendo o histórico do governo Lula, o crescimento vai ser baseado em crédito, o crescimento vai ser baseado justamente naqueles estímulos que fazem o PIB crescer, mas com o PIB potencial estagnado vai gerar uma distorção que vai ser justamente um crescimento no curto prazo, mas depois uma recessão local para pagar a conta de um crescimento baseado em estímulos, crédito e endividamento. Gabriel, vamos chorar as pitangas? Não. Quando você entende que o momento de expansão é uma oportunidade e o de contração também, você vai surfar isso. Gabriel, como é que eu surfo isso? Quais setores que vão ser beneficiados? O Lula já falou que ele vai estimular crédito e consumo na educação. Então o setor educacional vai se beneficiar. O Lula já falou que vai beneficiar a volta do Minha Casa Minha Vida. Então, habitação, construção, principalmente construtoras populares vão se beneficiar, tanto para você investir quanto para você empreender em construção, porque ele vai liberar crédito para isso.
Então, educação, construção. O Lula falou também ali na questão do varejo, né? Porque ele vai liberar crédito para o cara comprar uma geladeira, para o cara comprar um liquidificador. Isso é muito comum no governo Lula. Então, acredito que o varejo vai se beneficiar. E um setor que vai se prejudicar, que está muito claro, são as estatais. Só você olhar o que aconteceu com a Petrobras no governo do PT. Então, investir em estatais agora não acredito que seja uma boa. Até porque o governo Lula é um governo que acredita no Estado como promotor do crescimento, não a iniciativa privada. Então, esquece privatizações no governo do PT. Esquece. Eu acho isso péssimo particularmente. Mas aqui nesse canal eu não tô aqui para dar a minha opinião, o que eu acho, nada disso. Eu tô aqui para observar o que está acontecendo e buscar proteger meu capital e multiplicar meu capital. E aí, o que eu tô pensando? Eu tô pensando nas consequências do futuro. Toda consequência disso vai ser inflação elevada. Então, eu surfo num primeiro momento a expansão gerada artificialmente, vamos ganhar dinheiro com essa expansão no primeiro momento, mas depois lembre-se que tem a crise, depois tem a contração. E aí, o que você vai fazer? Aí você vai se proteger dessa contração. Como é que você vai fazer isso? Se proteger da inflação. Você pode se dolarizar, você pode ir dolarizando seu patrimônio e blindando seu patrimônio, colocando ele em dólar ou até mesmo em outro país. Depois, você vai ter a questão ali da correção desses ativos. E aí você tem que saber o timing para você vender, né? Por isso que saber os indicadores e entender de ciclos vai te ajudar a te dar um time melhor de compra e um time melhor de venda, né? E claro, sempre observando o cenário local e o cenário macroeconômico. Você tem que observar tudo isso para ir tomando as suas decisões e gerenciando, né, o seu capital. Então, depois de um momento de bonança, de vacas gordas, vai vir um momento de vacas magras. Por quê? Porque foi um crescimento artificial, vai ser um crescimento artificial. Porque um crescimento real demora muito tempo. Por quê? Porque você precisa melhorar a capacidade produtiva, como eu falei para vocês já, da questão aqui do PIB potencial e da questão do hiato, né, que o Brasil já está começando a sofrer. Então, seus capitalistas, a grande jogada é que eu acredito, então, que a gente não tem grandes motivos para ficar preocupado, mas você precisa entender o que vai acontecer, que é justamente esse voo de galinha, que é o que acontece aqui com o Brasil. Infelizmente, provavelmente a gente não vai se tornar uma grande nação, né? A gente vai continuar sendo aí o marginal do mundo, mas nós aqui como investidores, né, nós como cidadãos aqui, a gente precisa continuar tocando a nossa vida e fazer o que precisa ser feito para a nossa vida melhorar, né? Então eu acredito que é isso. Se você quer manifestar, se você quer fazer doideira, você faz. O Bolsonaro já se pronunciou ali que é para deixar o jogo rolar, não é para trancar nada e tal, então muito bom. Vamos tocar nossa vida, pessoal, vamos blindar o nosso patrimônio e vamos buscar aproveitar as oportunidades, entendendo que teremos momentos bons, momentos ruins, e vamos entender como é que a gente se beneficia de todos esses momentos, né? Então, nos momentos ruins, a gente pode ganhar com as quedas do mercado, com as opções de put, se dolarizar, porque provavelmente no decorrer do tempo o dólar vai se valorizar frente ao real, porque o real vai perder mais valor, né, justamente por conta da inflação. Então, num primeiro momento, até o real pode se valorizar frente ao dólar por conta desse crescimento artificial, daquela ideia de que o Brasil agora vai ser o primeiro país do mundo, e depois vem a ressaca de um crescimento artificial. Então é basicamente isso, né, seus capitalistas? É entender esse contexto, né, e gerenciar e fazer acontecer e cair para dentro. Espero que tenha aberto a sua mente e a gente tem que torcer pelo Brasil agora, seus capitalistas. Não adianta ficar revoltado, trancando tudo, na minha opinião, né? Se você quer, você vai lá e tranca. Eu entendo a revolta das pessoas, eu entendo que é nojento você ver lá um cara que foi preso, né, e foi feita uma manobra pro cara ser solto, sendo presidente, mas, gente, não adianta ficar reclamando, você tem que cuidar da sua vida e tem que jogar o jogo, né? É assim. Então, aqui eu não quero fazer torcida nem nada, aqui eu quero entender o que está acontecendo e me posicionar. Eu até estava pensando, cara, se dá um golpe militar, o que eu faço, né? Então essa que é a grande jogada, a gente tem que ir entendendo os movimentos e saber como é que a gente se posiciona, né? Então eu acredito que a gente vai ter oportunidades, como eu falei, mas tem que surfar, a gente não pode perder aí essas oportunidades. Se você quer ver o que eu estou fazendo em tempo real, é só se tornar membro aqui do canal, abaixo aqui do canal vai ter um botãozinho, seja membro, e aí você clica e se torna membro nível 2 ou acima para ver o que eu estou fazendo em tempo real, se for do seu interesse. A gente se vê na próxima, seus capitalistas, de olho na macroeconomia. Vai dar tudo certo para quem faz acontecer. Eu espero que você venha comigo, porque a gente vai mudar de patamar de 2025 em diante. A gente vai brindar em 2025.
Vamos que vamos, seus capitalistas. Não é hora de desistir, é hora de levantar a cabeça e fazer o que precisa ser feito. Tchau, tchau.